Sinceramente, quando eu comecei essa run, eu pensei que seria uma das mais fáceis. Até porque, tipo, a do fogo foi muito fácil. Então essa aqui é mamão com açúcar. Só que eu tava redondamente enganado. Porque, na moral, o tipo grama é muito ruim. Não é que ele seja ruim. Ele é fraco, cara. E eu acho que essa aqui foi a run mais difícil que eu tive que fazer. Vamos ver o que as outras aguardam. Tá aqui todas as regras na tela, as mesmas regras do último desafio. Porém, agora a gente tem uma regra secreta, né? Só que ela vai ser usada no começo desse vídeo, que é o quê? Eu tenho que capturar todos os meus pokémons em pokébolas diferentes. Bom, e antes do vídeo começar, eu queria pedir pra você deixar o seu like aí, meu querido. Sim, deixa o like aí, vai ajudar pra caramba. Sério. E mais uma coisinha, qual o seu pokémon do tipo grama favorito? E por que é o Bulbasauro? Depois de criar nosso Prota com o nome vegano, porque veganos tem a ver com grama, então eu acho que faz sentido, né? Escolhemos nosso inicial. E óbvio que seria o Snive, porque ele é do tipo grama e unicamente do tipo grama. Como sempre, teremos nossa primeira batalha contra os rivais, porque nesse jogo são dois. E cara, o Sherry me deu muito problema, mano. E pra balancear isso, a Bianca continua sendo fácil e rapidamente perde a primeira batalha. Sherry deu um pouco de trabalho, mas eu consegui derrotar ele. Falamos com a professora Juniper e daí damos sequência à nossa aventura, aprendendo a capturar. Chegando em Acumula Tal, passamos no centro Pokémon, vemos um político discursar e a primeira de muitas batalhas contra N começa. Ele abre a batalha com Purloin, usa um Vine Wipe e ele revida com Scratch. Então usa um Leer para conseguir desferir mais dano. E com o Vine Wipe tiro bem mais dano e venço a batalha. 1-0 pra mim. Seguimos nossa jornada até Striaton City. E no caminho fazemos nosso treino para atingir o poder necessário para o combate. Chegando lá, passo no centro Pokémon, recupero meu único integrante do time. E para poder acessar o ginásio daqui, eu preciso lutar contra o Sherry que estava na escola. Nessa segunda batalha, ele consegue me derrotar de primeira. Só que na segunda tentativa, eu consigo derrotá-lo com um pouco de dificuldade. E após essa luta, eu sigo pro ginásio. Chile seria nosso desafiante. Ele abre a luta com Lilup. Usa o Leer pra reduzir sua defesa. Ele usa um Work Up e eu uso outro Leer pra na sequência derrubar ele com um único Vine Wipe. Pansear entre campo. E óbvio que quero diminuir a sua defesa, mas eu não contava com o Incinerate. Mas quase não tira dano porque meu Snive tá com a defesa especial muito alta. Na sequência eu uso um Tackle que tira um dano razoável. Ele usou outro Work Up e eu aproveito a chance pra usar mais um Tackle. Porém ele revida com outro Incinerate, me deixando com 2 de vida. O que não podia ser pior, fica muito pior porque ele usa uma poção. Só que isso me deu brecha pra usar 2 tackles em seguida e finalizar a luta. E assim, recebemos a nossa primeira insígnia. Depois dessa batalha razoavelmente até fácil, resgato o Muna que está sendo maltratado pelo Team Plasma e foco em treinar meu único integrante do time. E logo os resultados aparecem. Snive evolui e se torna Servine. Só que enquanto eu fazia meu treino, eu esqueço de recuperar o meu Pokémon. E Sherry me desafia pra um duelo. Ou seja, eu entrei nesse duelo com apenas metade da vida, mas eu consigo vencer sem tomar nenhum dano. E antes de prosseguir, temos mais uma batalha contra o Team Plasma, para recuperarmos um Pokémon de uma garotinha. E essa batalha foi muito importante, pois como recompensa por conseguirmos recuperar o Pokémon da mocinha, recebemos algumas Real Balls, que vão ser bem úteis na próxima área. O meu próximo destino é na Crane City, onde consigo comprar algumas Great Balls para termos mais opções de capturas. E sem perder tempo, inicio os preparativos pro próximo ginásio. Enquanto eu me dirigia pro ginásio, N nos desafia para mais uma batalha, que ele perde, ficando com um placar de 2-0 pra mim. E depois de fazer a limpa no ginásio, finalmente me encontro com ela, Lenora, a mestra do tipo normal. Ela começa a batalha com Herdier e Servine joga um Leech Seed pra se manter durante a batalha. Só que Herdier revida com um takedown que tira muito dano. Porém, Leech Seed cumpre seu papel. Eu uso um Vine Wipe que é revidado com outro takedown e outro dos meus ataques não tira tanto dano. Mas graças ao recuo de takedown, a vida de Herdier fica por um tris. Porém, Lenora usa uma super poção acabando com todo o nosso progresso. Só que Servine desfere um ataque crítico pra nos mostrar que ainda há esperança. E pra finalizar, um Tackle o tira de combate. O Watchog entra em campo. Eu já uso logo uma Leech Seed pra não perdermos nosso suporte. E em sequência uso um Tackle, que é revidado com Retaliate. Então uso o Leaf Tornado, que é revidado com outro Retaliate. Mas esse foi o erro de Lenora, pois o recuo nos deu a vitória. E assim conseguimos a nossa segunda insígnia. Não demora muito pra Lenora nos informar que o Team Plasma tava aprontando de novo e rouba o crânio do dragão do museu. E saindo do
do museu, Bianca nos dá a Dawson Machine, que encontra itens escondidos pelo mapa. E com isso eu pego uma Ultra Ball, pra gente ter mais opções de capturas. Porque além de ser um monotipo, eu tô limitado a Pokébolas. E eu aproveito a chance e compro 20 Pokébolas pra ganhar 2 Premier Balls. Porque no local onde vamos enfrentar o Team Plasma, nosso time vai aumentar exponencialmente. Por eu ser tão esquecido, não me lembrei de falar com o Calvão de Cria na segunda cidade e consegui uma Dusk Ball. Então eu volto pra lá e pego a Dusk Ball. Continuando nossa jornada, sigo para Pinwell Forest, onde terei que batalhar com vários plasmas grandes para recuperar o crânio do dragão. E enquanto isso acontece, aproveito a chance para aumentar o time com Petilil, que eu capturo usando uma Real Ball. E lembra que eu falei que as Pokébolas que a garotinha tinha dado pra gente ia ser útil? Continua a aumentar o nosso time, pois os matinhos que se remexem muito têm a chance de aparecer Pampur, Pansear e o tão querido Pansage, que eu o capturo com uma única Ultra Ball. Eu só possuía um, então a captura tinha que ser certeira. E não parava por aí, pois havia um insetinho de grama que ainda precisava estar em nosso time, Sewaddle, que eu capturo com a nossa única Dusk Ball, que também de primeira dá certo. Só que essa sorte não ia durar muito tempo. E após várias batalhas contra os plasmas grandes, recuperamos o crânio do museu. E assim damos sequência à nossa jornada. Em direção a Castella City, lar do nosso primeiro Nêmesis, Bug, o treinador do tipo inseto. Antes de fazer qualquer coisa, eu pego uma Leaf Stone que eu vou usar mais tarde. E também, antes de entrarmos no ginásio, tenho que resolver muitos problemas. E ainda enfrentar uns grandes do Team Plasma, que são tudo bucha como sempre. Depois de ouvir todo o monólogo de vilão do Ghetsis, eu parto para o treinamento para conseguir pelo menos ter uma chance de enfrentar o real vilão dessa primeira parte, o Bug, que com seu Early Pad tava amassando todo o meu time inteiro. Então eu precisava ficar mais forte pra conseguir pelo menos ter uma chance. E não demora muito e Sewaddle evolui e se torna Suado. Sendo assim, sigo para o ginásio de Bug depois de já ter feito a limpa nos NPCs. Eu estava pronto pra enfrentar o líder. E meus amigos, quantas vezes eu repeti essa batalha? Não tá escrito quantas vezes eu já tinha perdido pra esse cara. Eu já tava rezando pro meu Arceus do céu ter pena da minha alma, porque tava complicado vencer o Bug. Logo nos encontramos com o Bug. 純情ハートを奪われちゃったのさ。手加減しませんよ。 Que abre a batalha com o Early Pad. Petilil também entra em campo. E ele já começa a luta, colocando o inimigo pra dormir. E logo em seguida troco pra Pansage e uso Bite. Sim, uma escolha arriscada, mas eu continuo a spamar Bite até ele acordar e usar um Poison Tail, que tira um dano razoável. Usando essa estratégia, deixa sua vida no vermelho. E logo em seguida ele usa uma poção. 虫ポケモンの美しさに Que foi um grave erro, pois isso abriu margem para que eu pudesse usar mais uma vez o Bite, causando um flinch e impedindo o Early Pad de se mover. Ainda paralisado, ele consegue usar um Struggle Bug, que tira o nosso macaquinho da batalha. Servine entra em campo e logo em seguida Bug usa outra poção. Então continua a usar Tackle atrás de Tackles até o Early Pad cair. Dwebble é o próximo e usando o Mega Drain tiro mais da metade da vida dele. E com outro Mega Drain, ele sai de campo. Leavanny entra em campo, então troco para Suadlo. E Leavanny usa String Shot e em sequência um Struggle Bug super efetivo. E eu faço o mesmo, porém eu uso Bug Bite. E Leavanny revida com outro Struggle Bug. E eu com outro Bug Bite. Deixo o inimigo com a vida no vermelho, mas ele também me deixa com a vida no vermelho. Porém, um último Tackle finaliza a batalha contra o terceiro ginásio. E assim conseguimos a nossa terceira insígnia. Mesmo com uma vitória garantida, a nossa jornada não podia parar. Só que antes disso, a coitadinha da Bianca caiu uma batalha, que infelizmente ela perde como sempre. E em sequência, o nosso verdadeiro rival Sheren também me desafia para termos uma batalha. De um lado temos Bianca bem fraca, e do outro Sheren completamente quebrado, que sola o nosso time inteiro com Pignite. Recupera a vida e ainda resiste à maioria dos meus ataques. Perdi algumas vezes para ele por causa da tipagem, mas depois de insistir um bocado, eu consigo derrotá-lo. Antes de prosseguir com a nossa jornada, decido aumentar o nosso arsenal de captura, com algumas Nest Ball e Net Ball, e sigo em frente para o deserto. Sem perder tempo, vou em busca de mais um integrante do nosso time. E não demora muito e Maractus aparece. Com muita cautela, consigo capturar ele com a Nest Ball. Chegando em Nimbasa City, ajuda um velhinho que está com problemas com alguns grandes e como recompensa ganhamos a nossa bike boladona. Obtemos uma Sunstone, pois Petilil precisa evoluir para aguentarmos as batalhas que estão vindo. Aproveito a chance e evoluo Pansage para Simisage e Petilil para Lilligant, óbvio. Com os dois evoluídos, tem uma batalha contra o N antes do ginásio. E o problema já começou aqui, pois o Darumaka dá até um trabalho, mas logo cai. E o restante do time é solado pelo Masqueico de Grama. Para me preparar para o próximo ginásio, o treino não podia parar. Então eu vou pro deserto e começo a grindar, até atingir o level limite. Logo damos de cara com Elesa, a líder do ginásio elétrico.
あなたにあげるわ。もう僕を捕らえることはできないよ。 Abrindo a batalha com Emolga, o coloco pra dormir com Sleep Powder, uso um Mega Drain, mas não demora muito e Emolga acorda revida com Aerial Ace. Mas nada que outro Sleep Powder não resolva. Eu uso mais um Mega Drain, só que dessa vez o crítico foi inevitável e consigo deixar sua vida no vermelho. Eleza, que não se dá por vencida, usa uma poção. 輝きをもっと。 Ainda assim, consigo tirar muito dano com Mega Drain antes de ele acordar e tirar Lilligant de campo. Maractus, o novo integrante, entra em campo e já sofre um Aerial Ace que é revidado com um Giga Drain. Mas isso dá espaço para outro Emolga entrar em campo, pois um não foi suficiente. Mesmo não sendo efetivo, o Giga Drain tira muito de Emolga, a ponto de deixá-lo no limiar da vida, só pra outra Hyper Potion ser usada. Mas a queda de Maractus era inevitável. Servine entra em campo e com um Slam deixa a vida do inimigo no vermelho mais uma vez, assim como a nossa também. Porém, Emolga é derrotado e quem toma seu lugar é Zebstrika. E mesmo Servine estando no limite da vida, ele ainda possuía forças para conseguir desferir um Slam crítico, que é revidado com o Flame Charge que tira o nosso herói de campo. Mas o seu esforço foi recompensado, porque quando o Simisage entra em campo, ele completa o esforço de seu companheiro com um ataque super efetivo, nos concedendo a 4ª insígnia. Após uma vitória bem complicada, mas digna de uma luta incrível, sigo minha jornada, mas antes disso, Sheren deseja mais um desafio. E o nosso Nemesis Pig Knight, que antes me deu muito trabalho, dessa vez não consegue suportar o dig da nossa arma secreta Simisage. Então foi uma vitória até que bem fácil em comparação às outras batalhas que estão por vir. Continuando a minha jornada, chego a Driftvale City, a cidade que é música para os nossos ouvidos. Mas antes de prosseguir, decido evoluir Suadlum para Leavani, através da felicidade. O que eu não sabia é que eu precisava apenas de um level para evoluir ele, pois a sua felicidade já estava no talo. E enquanto procurava um combatente para evoluí-lo, encontro o próximo integrante de nosso time, um Derlin, que logo se tornaria um Sawsbuck. E ele veio exatamente na estação que eu queria, inverno. E assim eu utilizo a Nash Ball para capturá-lo. A melhor parte disso tudo é que realmente eu tô com sorte, pois toda captura eu consigo só com uma Pokébola. Mas a vida prega peças, pois sorte em umas coisas e azar em outras. E antes de seguir para o nosso próximo ginásio, precisamos cacetar o Team Plasma, porque os caras não cansam de ser humilhado por um garoto de 10 anos. E aproveitando a chance, precisava fazer um treinamento para pelo menos conseguir me equiparar ao time do próximo líder de ginásio. E logo depois de fazer a limpa no ginásio, nos encontramos com ele, Clay, o líder do ginásio terrestre. さあ仕事の時間だ。近づかない方がいいよ。 Ele abre a batalha com Krokorok. Derlin usa um Echo Edge Voice, mas acaba confuso devido a um Swagger. E mesmo com a confusão, ele consegue usar seus ataques e sair da confusão e derrotar Krokorok. Excadrill entra usando um Rock Slide, mas um Jump Kick o deixa com a vida muito baixa. Porém, não o suficiente para derrotá-lo e ele poder revidar e tirar Derlin de campo. Lilligant entra em campo e usa seu Quiver Dance para conseguir tirar mais dano no Mega Drain e tirar Excadrill de campo, o que dá lugar para Palpitoad. Eu uso mais um Quiver Dance e ele até tenta nos atacar, mas de nada adianta. Me buffo mais uma vez, pois quero derrotar em apenas um hit. E assim acontece. E conseguimos a nossa 5ª insígnia, relativamente fácil, pois tínhamos um moveset que era capaz de dar super efetivo e ainda dar muito dano. E eu podia me sentir cada vez mais perto da vitória contra a Elite 4 e o líder da equipe Plasma. Antes de seguirmos nossa viagem, a pobrezinha da Bianca nos chama pra uma batalha. E como eu sou um monstro sem coração e sem pudor nenhum, eu a derroto mais uma vez, porque o destino dela é ser assistente da professora Juniper. Depois de outra batalha contra o N na Chargestone Cave, finalmente chegamos a Mistralton City e somos recebidos por Cedric e a líder do ginásio, Skyla. Como os pokémons de Skyla dão super efetivo nos meus, eu não poderia me dar o luxo de não treinar e me preparar. E assim eu faço para conseguir chegar no level limite. Então enfrento vários treinadores na Torre Celestial e também toco o sino para Skyla voltar ao trabalho. E enquanto tudo isso acontecia, Derlin se torna Sawsbuck, a versão inverno, a mais legal de todas as outras versões, tá? Com todos os preparativos no jeito e a líder do ginásio no ginásio, sigo pra lá. E mano, esse ginásio tem uma mecânica muito da hora. Você vai virar um homem-bala e sair se atirando pra todos os cantos. E assim, finalmente estamos cara a cara com Skyla. 今
今なら宇宙まで飛んでいけそうです。じゃあ行くよ。 Ela começa a batalha com Suobat. Sawsbuck entra em campo e com um Feint Ataque deixa a vida dele no vermelho. Mas essa alegria não dura muito tempo, pois Suobat usa Acrobatics e causa um dano crítico, tirando o nosso Pokémon da batalha. Leavanny entra em campo, porém Skyla utiliza uma poção deixando a batalha mais tensa do que estava. 派手にぶっ飛んでいきますよ。 Ainda assim, Retaliate tira o dano mais do que suficiente e o deixa no limite, forçando a Lida a usar sua segunda poção. Mas o segundo Retaliate, o dano é bem pouco devido ao seu buff de tirar mais dano ao usá-lo após um companheiro ser derrotado. E por esse motivo, Leavanny sai da batalha. Simisage entra em campo e com um bite consegue derrotar Suobat. O próximo desafiante é Umfezant. Aproveito a chance e utilize um War Cup. Umfezant ataca com Air Slash, que tira mais da metade da nossa vida. Contudo, ao usar o Dig, percebo que esse golpe não o afeta. Isso custa caro e tira Simisage da batalha. Logo, Lilligant entra em campo e o coloca pra dormir, e começa a se bufar com Quiver Dance. Mais um Pheasant acorda e desfere um Aerial Ace. Ainda assim, me bufo mais uma vez, e com o Mega Drain consigo tirar bastante vida de nosso oponente. E o erro dele foi ter usado um Quick Attack, pois aproveito a chance pra o colocar pra dormir e me bufar mais uma vez, pra dar mais dano no próximo oponente. Um Pheasant se retira e Suana entra em campo. E com o Mega Drain, eu consigo tirar mais da metade da vida de Suana. Porém, um Aerial Ace nos deixa no limite da vida. Contudo, Lilligant foi mais rápida e utiliza o Mega Drain e nos concede a vitória. E assim conquistamos a nossa sexta insígnia. O combate se mostrava cada vez mais difícil, às vezes impossível, mas eu tinha certeza que conseguiríamos alcançar os nossos sonhos. Seguindo o rumo da nossa jornada, nosso rival mais difícil nos desafia, mas eu, preparado com as minhas armas secretas, consigo facilmente o derrotar. Somente na última luta que eu vou detalhar pra vocês, então calma aí, tá? Ao chegar em Issylhut City, começo o meu treinamento pra poder enfrentar o próximo líder de ginásio, pois o tipo gelo é um perigo pra nossos pokémons. E qual tipo não é um perigo pra gente? Pois a maioria dos ginásios que enfrentamos tivemos problemas. E ao conseguir chegar no level limite, sigo fazendo os puzzles do ginásio, que são até que bem complicados na verdade. Mas isso não me impediria de me encontrar com Brycen. これを送らせてほしい。僕の目の前にいるこの男が。 Ele inicia a batalha com Vanillish. Lilligant começa utilizando um Quiver Dance, mas um Frost Breath de Vanillish causa muito dano. Mas nada que um Mega Drain não resolva. Vanillish bufa sua defesa e eu me bufo mais uma vez. E usando outro Frost Breath crítico, Lilligant sai de campo. Servine assume a batalha e se bufa com Growth. E logo em seguida usa um Slam, que é revidado com um Frost Breath crítico mais uma vez. Mesmo assim, com a vida no limite, Mega Drain derrota Vanillish. Beartic entra em campo e meus ataques quase não tiram dano dele, diferente dos dele que derrotam Servine. Simisage toma a frente e usando um Brick Break efetivo, reduz a vida de Beartic bastante, mas acaba sofrendo uma confusão e se batendo várias e várias vezes. E infelizmente também cai. Sawsbuck inicia seu turno com um Jump Kick super efetivo que derrota Beartic. Cryogonal toma o seu lugar e a tensão aumenta, mas nosso combatente mostra do que é feito e tira Cryogonal em apenas um hit, nos dando a nossa sétima insígnia. E eu já conseguia ver que logo estaríamos enfrentando a Elite 4, mas o que me preocupava era N e seu Pokémon lendário. Mas para isso eu tinha uma carta na manga. E logo após essa batalha, meu primeiro integrante atinge a sua forma final, Serperior. Após isso, seguimos para uma torre, onde encontramos um grande número de grandes do Team Plasma. E no final da torre encontramos Zane e Reshiram, o lendário que vai solar nosso time. Logo saio da torre e sigo minha jornada rumo ao deserto, onde eu me perco no puzzle e ouço mais um monólogo de vilão. E no momento que estávamos prontos para chegar na próxima cidade do ginásio, a coitada da Bianca nos chama para uma batalha. E infelizmente, com apenas Lilligant, eu consigo derrotar todo o seu time. E isso é muito triste porque até o pai dela é contra que ela seja uma treinadora. E a cada batalha contra mim, ela se dá conta disso. Enfim, continuando nossa jornada, passamos por uma ponte muito da hora e encontramos Ghetsis para mais um monólogo de vilão. Não demora muito e logo chego à cidade de Opelucid. E meu Arceus do céu, Ghetsis está discursando de novo pro povo. Antes de enfrentar a Iris, eu vou me preparar para colocar todos os meus integrantes no limite de sua força, pois esse é o último degrau antes das batalhas finais. E com mais essa insígnia, eu poderia finalmente desafiar a Elite 4. Depois de passar alguns bons minutos tentando entender como o puzzle desse ginásio funcionava, porque eu tava muito perdido, finalmente fico frente a frente com Iris, a líder do ginásio do tipo dragão. ま
またまたアイリスだよ。もう僕を捉えることはできないよ。 Ela começa com Fracture, entro com Lilligant e já uso Sleep Powder e começo a me buffar, mas logo ele acorda e se bufa também. Porém já o coloco pra dormir mais uma vez e logo ele acorda de novo. Então me vejo sem opções e começo a utilizar Mega Drain. Fracture usa um Dragon Tail que tira Lilligant de campo e traz Maractus, e com apenas um Petal Dance ele sai de campo. Mas Druddigon entra e já leva um Petal Dance. Devido a isso, Maractus fica confusa e também leva um Night Slash. Mas Maractus queria mostrar o seu poder e mesmo estando confusa, ela usa um Giga Drain crítico e Druddigon revida com um Chip Away. Vendo essa situação, Iris usa uma poção. 冒険に行くんだね。アイリスも行く。 Eu uso outro Giga Drain e em sequência um Petal Dance que é revidado com Revenge. Mas no segundo Petal Dance o inimigo fica com HP no limite, porém ainda tem forças de usar um Dragon Tail e derrotar Maractus. Lilligant retorna, mas outra poção é utilizada. E mesmo Mega Drain crítico não tira nada de dano. Então sem saída uso Sleep Powder e começa a usar o Mega Drain para resistir aos ataques do adversário. Me buffo com Quiver Dance e aguento no limite um Chip Away. E mesmo outro Mega Drain não foi suficiente para suportar um Dragon Tail. Serperior entra em campo e usa um Leaf Blade, que deixa Druddigon no limite mais uma vez. E Chip Away quase não tira dano. E isso abre uma brecha para que eu possa usar 2 Growths e finalizá-lo com um Mega Drain. O último inimigo entra em campo, Haxorus. Usa um Mega Drain e ele revida com um Dragon Tail, me forçando a trocar para Sawsbuck. Ele ataca com um Jump Kick, mas o inimigo se bufa 3 vezes seguidas. E de nada adianta, pois com um Jump Kick e um Energy Ball, Haxorus é derrotado. E finalmente conseguimos a tão aguardada 8ª insígnia. E com isso tínhamos todas as nossas insígnias. Ao sairmos do ginásio, a doutora Juniper nos fala sobre a Liga Pokémon e nos dá uma Master Ball, o que eu estava esperando, pois com ela eu capturaria nosso novo integrante. Virizion seria quem iria substituir Leavanny, e com a Master Ball tudo fica mais fácil. Feito isso, estava pronto para avançar para o próximo desafio, mas não antes de sermos desafiados a última vez por Sheren. この瞬間を僕は忘れないよ。手加減しませんよ。 Que abre a batalha com Pheasant. Maractus entra em campo e usamos Petal Dance, que tira metade da sua vida, mas o inimigo revida com Air Slash. Mas no segundo Petal Dance ele cai, e Emboar, meu Nemesis, toma o seu lugar. E ele já entra levando dano de Petal Dance, mas revida e tira Maractus de campo. Porém Virizion toma seu lugar e com Retaliate quase o derrota, mas acaba caindo por um Flame Thrower crítico. Among Us, que eu tinha capturado exatamente para essa situação, usa um Sludge Bomb e consegue derrotar Emboar ficando com a vida no limite, pra já cair em sequência para Liepard. Mas esse ataque de Liepard faz ele acabar dormindo, e aproveitando essa chance, Serperior entra em campo e utiliza 2 Leaf Blades que derrota Liepard. Simisage toma o lugar e aproveitando essa chance, começo a me buffar com Growth e logo em seguida usar um Mega Drain. E por fim um Leaf Blade que nos concede a vitória contra o nosso rival mais forte. E com isso estávamos prontos para ir para a Victory Road e logo enfrentar a Elite 4. Mas eu não podia ir pra lá antes de me preparar de verdade, pois o treinamento tinha que ser eficaz, pois os desafios que viriam a seguir nos colocariam à beira da vitória e derrota. Sigo pelos portões mostrando cada insígnia que possuo e logo conseguimos chegar à Liga Pokémon. Nossa primeira desafiante seria a mestra do tipo fantasma, Shauntown. E após estar frente a frente, eu entendia o poder que possuía a Elite 4. こんな展開認めません。もう僕を捉えることはできないよ。 Abrindo a batalha com Cofagrigus, utilizo um Solar Beam que consegue tirar muito HP do inimigo. Mais uma poção é usada para jogar nosso progresso na lama. 認めません。さあ取材開始。 Porém, com Petal Dance, o tira de campo. Chandelure, que possui tipagem de fogo, resiste bem a Petal Dance e consegue deixar Maractus queimando e confuso devido a Petal Dance. Chandelure aproveita essa brecha e o finaliza. Among Us toma o lugar, mas só para cair logo em sequência também. Sawsbuck entra e eu esqueço que lutador não afeta fantasma. E esse erro me custa muito caro, pois ele também cai. Serperior entra em campo e usa Giga Drain, que não tira muito e acaba caindo também. Minhas esperanças estavam se acabando.
mas Lilligant consegue colocar Chandelure pra dormir e começa a se bufar. Porém, o inimigo acorda e usa Payback, e em sequência um Psychic, mas logo cai no sono mais uma vez. Eu uso mais um Quiver Dance e uso um Mega Drain pra deixar a vida de Chandelure no vermelho. E Shauntal usa uma poção, mas Sleep Powder é imbatível, e consigo mais uma vez me bufar e usar o Mega Drain, mas logo ele acorda e usa um Payback. Porém cai no sono mais uma vez, e após me bufar mais uma vez e usar 2 Mega Drains, finalmente Chandelure sai de campo. Jelly sente que toma o lugar, dorme também, e me bufo mais uma vez, e com apenas um Mega Drain, Jelly sente cai. Goller, que também dorme, acaba derrotado por um Mega Drain. E Lilligant deu tudo de si nessa batalha e provou que ataques estratégicos valem mais do que efetivos, se usados de maneira correta. E essa foi a primeira vitória contra um Elite 4. Com determinação no peito e muita força de vontade, o próximo a me encontrar é o mestre do tipo lutador, Marshall. Que começa a luta com Tro. Maractus ataca com Solar Beam, que tira bastante dano, mas é revidado com um Stone Edge crítico, e em seguida uma poção. Porém, eu uso 2 Giga Drains que restauram nossa vida, mas outro Full Restore é utilizado. Contudo, o Giga Drain nos mantém até mesmo para segurar um Stone Edge. E com o último Petal Dance, Tro dá seu lugar para Mienshao, que entra derrubando Maractus com um Jump Kick crítico. Tomando o lugar de Maractus, Serperior se bufa e consegue suportar um U-Turn. Então ele troca para Salk, que é recebido com um Giga Drain, que tira muito HP, mas é revidado com um Stone Edge. Mas eu me bufo e o finalizo com um Giga Drain. Mienshao volta, só que dessa vez eu estava preparado, pois o Giga Drain o tira de campo com um único hit. Com Keldor tem o mesmo destino, pois Serperior estava muito bufado e assim conseguimos nossa segunda vitória contra um Elite 4. O próximo desafio me preocupava um pouco, pois a mestra do tipo psíquico, Caitlyn, possuía vários ataques que dão super efetivo em nosso time, mas eu não posso evitar o destino e sim somente enfrentá-lo. E logo a encontro, e nossa batalha começa. Ela coloca em campo Helniclus, e como sempre Maractus era nosso primeiro desafiante, que com um ataque sombrio consegue causar um super efetivo, mas é revidado com um Psychic, que tira bastante dano. Porém, com o último Giga Drain, ele dá o lugar a Sigilif, que já toma um super efetivo para Sucker Punch, porém ele revida com um Air Slash super efetivo. Virizion entra em campo e, aproveitando o poder de Retaliate, o derrota. Mas Musharna toma seu lugar e com um Psychic tira metade da vida de Virizion. E mesmo com o Giga Drain crítico, Musharna resiste e ainda revida. A luta, que já não se mostrava fácil, se dificulta mais quando Caitlyn usa um Full Restore. Continua a usar Giga Drain para nos mantermos em campo, e mesmo com a vida no limite, conseguimos derrotar Musharna, que dá seu lugar para Gothitelle, que mesmo tomando bastante dano, consegue finalizar Virizion. Então a MVP de nosso time entra em campo, Lilligant, que coloca o inimigo para dormir e começa a se bufar com Quiver Dance. Mas Gothitelle acorda e seus ataques não causam muito dano, diferente do Mega Drain, que quase a derrota. Porém, um Full Restore é utilizado. Só que essa altura do combate já não fazia mais diferença, pois novamente a vida de Gothitelle estava baixa, e mesmo se bufando, era inevitável o destino de nosso inimigo. E com o último Mega Drain, a vitória era garantida. Caitlyn era derrotada e nos concede a terceira vitória na Elite 4. Mas ainda faltava mais um degrau para chegar ao final de nossa jornada contra o Team Plasma. Greensley, mestre do tipo sombrio, nos aguardava para a última batalha da Liga Pokémon. 行くぞ勝負こそが生きている証 Greensley começa a batalha com Scraft. Maractus usa Solar Beam, que é revidado com um Sim de ataque, e em sequência ele usa um Poison Jab, que é super efetivo e nos deixa envenenado. Utiliza um Giga Drain, que o tira de campo. Bisharp toma o lugar e consegue resistir aos ataques de Maractus, e ainda revidar e derrotar nosso primeiro combatente. Virizion entra em campo e com o Sacred Sword consegue finalizar em apenas um hit Bisharp. Liepard, que entra em campo, consegue
consegue deixar Virizion flinched. E com isso penso em me buffar para tirar mais dano, mas isso abre margem para o inimigo se aproveitar e tirar nosso Pokémon da batalha. Lilligant entra em campo e o coloca pra dormir. Usa o Quiver Dance, mas logo ele acorda e usa um Aerial Ace 2 vezes seguidas, pois Sleep não deu certo na segunda tentativa. Então usa um Mega Drain pra conseguir resistir e Lilligant consegue derrotar Liepard. Mas Crocodile entra em campo utilizando um Full Play, que tira bastante vida, mas ele não resiste muito a Mega Drain e fica com a vida no limite, o que faz Greensley usar uma poção. E assim eu consigo usar mais um Quiver Dance e finalizar o inimigo com apenas um Mega Drain. E assim a nossa quarta vitória contra a Elite 4 foi garantida. E finalmente estávamos perto de finalizar a nossa jornada. Sigo para o próximo local e N me encontra junto com o campeão da região. E para mostrar o seu poder, N invoca um castelo em volta da Pokémon League. E isso só me deixava mais apreensivo para o combate. Ando por todo o castelo e logo em seguida encontro N com o seu novo companheiro, um dragão lendário de fogo que nos daria muito trabalho nessa batalha. Porém, a Darkstone que recebemos reage e se torna Zekrom, que eu capturo, mas não coloco em nosso time por não ser do tipo grama. E finalmente, a tão chegada hora da batalha contra o mais forte inimigo, que tinha um time formado por 6 Pokémon e um sendo um lendário, N era o maior obstáculo da nossa jornada. A luta começa e Lilligant, que tenta colocar Reshiram pra dormir, falha. E esse erro quase custou nossa vitória, pois um Fusion Flare deixa Lilligant no limite da vida. Contudo, no próximo turno consigo colocar pra dormir. Como o HP dela estava baixo, eu troco pra Serperior, pois meu objetivo era usar Leer e diminuir a defesa de Reshiram. E eu consigo fazer isso 2 vezes, até ele acordar e usar um Fusion Flare. Mas ainda assim, como último sacrifício, Serperior usa o último Leer. Lilligant volta e consegue o colocar pra dormir mais uma vez. Aproveito a oportunidade e troco para Simisage, que com o Dig ele consegue deixar a vida de Reshiram no limite. Porém, Reshiram acorda e revida com o Fusion Flare. E esse foi o fim de todos os meus esforços pra derrotar aquele lendário. Óbvio que não, pois eu não me daria por vencido, porque Simisage resiste e consegue usar um Dig e derrota Reshiram finalmente. Graças aos esforços de todos nossos companheiros Pokémons unidos, tiramos aquela maior pedra que estava em nosso caminho. Mas não era momento pra comemorar, pois o adversário ainda tinha mais 5 Pokémons. Quem toma o lugar de Reshiram é Vanillux, então uso um Brick Break super efetivo. Mas infelizmente Simisage estava no limite. Virizion entra em campo e com Sacred Sword finaliza Vanillux. Archeops entra em campo, então Virizion se bufa, porém Archeops não deixa isso barato e o tira de campo. Lilligant, que estava com a vida no limite, entra em campo usando um Mega Drain crítico, mas também cai para Acrobatics. Sawsbuck, que toma o lugar, entra e com um Jump Kick deixa a vida do inimigo no limite, que revida com Acrobatics e em sequência um Full Restore. Porém, um Energy Ball crítico deixa a vida dele pela metade. E sendo mais rápido, Sawsbuck usa outra Energy Ball. Clink Clang entra em campo, só que na verdade era Zoroark, que não consegue resistir a 2 Jump Kicks seguidos. Agora sim, um Clink Clang entra em campo e consegue revidar o primeiro Jump Kick, mas no segundo ele cai. E por último, Carracossa, que ainda consegue tirar Sawsbuck de campo. Mas o último integrante do meu time, Maractus, estava mais do que pronto, pois um Giga Drain deixa Carracosta no limite. Porém, ele revida. Mas no segundo golpe, conseguimos vencer o lendário treinador N. E assim, nossa jornada, ainda não estava completa, pois o verdadeiro vilão que controlava N, que era apenas um fantoche, aparece, Ghetsis. 情けないやつだ。永遠の安心感を与えてやる。殺してやる。 Que inicia o combate com Cofagrigus, mas Lilligant o coloca pra dormir e consegue se bufar 5 vezes com Quiver Dance, mas acaba envenenada por Toxic. Logo começa a utilizar Mega Drain, pois o veneno vai tirar muito mais ao decorrer da batalha. E com apenas 2 ataques, Cofagrigus caía. Hydreigon entra em campo, porém Mega Drain não tira quase nada, que é revidado com Fire Blast, que Lilligant resiste muito bem, mesmo sendo um ataque super efetivo.
O que deixa Lilligant no limite é o veneno. Ainda assim, ela consegue colocar Hydreigon pra dormir. Virizion entra em campo e com um Sacred Sword deixa a vida do inimigo no vermelho. Mais um Full Restore é usado. Checkmate da. Mas isso custou caro, pois Virizion vê a chance e usa 2 Sacred Swords em sequência. Electros entra em campo e me bufo pra causar mais dano, mas um Acrobatics tira Virizion de campo. Simisage, que toma seu lugar, tenta usar um Dig, mas a habilidade Levitate de Electros evita o golpe, que revida com outro Acrobatics. Simisage usa um Brick Break crítico, mas cai em sequência para mais um Acrobatic. Sawsbuck entra em campo e com um Double Edge consegue derrotar este inimigo difícil. Seismitoad entra em campo, então usa um Solar Beam que é super efetivo e tira bastante dano. Ele revida com um Sludge Wave efetivo, porém uma Energy Ball finaliza a luta. Bolfalante entra em campo, mas toma muito dano contra um Jump Kick que é revidado com um Head Charge. Maractus entra em campo e com um Giga Drain tira pouco dano. E mesmo sendo pouco dano, foi o suficiente para Bolfalante ser tirado de campo por causa do recuo do seu próprio ataque. Bisharp, que toma o lugar, usa um Night Slash. E o último membro de nosso grupo se apresentava. Serperior, que com um Leaf Blade crítico não conseguia desferir muito dano. Ele suportava Excisal. E eu uso um Giga Drain na intenção de conseguir segurar mais. E pra minha surpresa, Serperior mostra seu poder ao ser mais rápido e usar outro Leaf Blade antes de Bisharp. Mas ainda não era o suficiente, pois outro ataque de nosso oponente deixa ele com 14 de vida. Mas Serperior não se daria por vencido, pois essa jornada começou com ele e se finalizaria com ele também. E assim finalizamos a nossa jornada no Pokémon White. Tivemos muitos percalços, muitas dificuldades, mas com estratégia e perseverança e uma força de vontade imbatível, conseguimos vencer no final. Sem falar que o meu time e os meus combatentes são incríveis. Lilligant praticamente carregou o time inteiro. Deu um trabalhinho, mas no fim deu tudo certo, eu acho, né? E a pergunta que fica agora é assim: ai, por que tu não enfrentou a Elite 4 de novo? Por que tu não enfrentou o campeão? Por que tu não foi lá enfrentar a Cynthia? Rapaziada, eu tinha que postar esse vídeo aqui, porque senão não ia dar tempo. Eu ainda tô me adaptando mais ou menos a como fazer os vídeos, então, né, tô aprendendo ainda. Bom, e mais uma vez tá aqui o Pokébingo passando aqui atrás, né, e a gente vai marcar o tipo grama agora na geração respectiva. E bom, já foram 2 gerações com 2 tipos, ou seja, faltam só 7 pra gente abrir a caixinha de Pandora. O mais é isso, espero que vocês estejam bem e até sexta-feira que vem.